tema da nossa mensagem de hoje é prioridades. O que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Porque a prioridade, ela vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Essa prioridade, ela vai nos dar os frutos, ela vai nos conceder aquilo que nós estamos plantando, né? Porque aquilo que nós plantamos é a nossa prioridade, é aquilo que nós estamos fazendo a cada dia. E nós vamos falar um pouco nesse sentido, né, com essa série de mensagens que nós iniciamos hoje. Pastor Silas falou de manhã, agora eu vou falar um pouquinho, né, refletir um pouco sobre esse texto, sobre algumas importâncias, né, que tem aqui no livro de Ageu. Você quer que eu reinicie aqui? Ou... Oi? Não é porque está no modo, não está no modo de apresentação, né? Deixa eu ver. Quando eu passo só aqui. Quer que eu reinicie o MDI? Só um minutinho, irmãos. Vai dar tudo certo aqui. Agora vai. Agora vai dar certo. Não vai para a apresentação. Agora foi. Amém. Então, assim, o livro de Ageu, né, que nós estamos iniciando hoje, ele tem algumas informações básicas, né, que eu quero passar para vocês. Por a gente estar iniciando um novo livro, né, eu acho muito importante que a gente tenha essas informações. Para quem tem Bíblia de estudos, né, essas informações você encontra na sua Bíblia. Então, primeiramente, o livro é datado em 520 a.C., o autor é o Ageu, né, local Jerusalém. Aí já uma informação muito importante para nós, que é após o retorno do exílio. Nós vamos falar bastante sobre isso. Alvo, reanimar o povo e os líderes judeus. Tema central, reconstrução, né? Dentro das nossas prioridades, nós estamos dispostos a reconstruir, porque existe alguns momentos na nossa vida que nós temos que dar prioridade para uma reconstrução, refazer novamente. E aí precisa do nosso olhar voltado para aquilo que precisa ser reconstruído. E olha só, nós temos 12 profetas menores, que é, né, o tema da nossa série de mensagens, os profetas menores. E nós já estamos aqui em Ageu, né? Está faltando apenas Zacarias e Malaquias. Parece que foi ontem que nós iniciamos essa série de mensagens e nós já estamos, né, chegando ao fim. Por que eu coloquei tudo isso? Para mim perguntar para você, quem acompanhou, né, quem está vendo essa série de mensagens, o que mais chamou sua atenção até aqui? O que mais tocou, né, a sua vida nessa série de mensagens? Porque o que mais me toca é a rebeldia do povo. O que mais me chama a atenção
não só nos profetas menores, mas na palavra de Deus, é o amor dele por nós. Porque quando nós começamos a estudar todos esses profetas, e é apenas uma parte da Bíblia, nós se deparamos com a infinita misericórdia de Deus, mas também o homem sempre buscando as coisas que desagradam a Deus. Por isso que essa palavra, ela é para nós hoje. Ela é atual. Porque Deus não mudou. Deus, ele continua com a sua infinita misericórdia. O que pode ser mudado hoje somos nós. Porque de repente a gente olha para essa nação, para todas essas épocas, e a gente vê um povo rebelde, mas aí nós continuamos fazendo as mesmas coisas, mesmo tendo todos esses exemplos. E aí esse quadro, que eu trouxe para vocês também, aqui são vários profetas, 9 profetas pré-exílico, ou seja, antes do povo ser enviado para o cativeiro. Nós temos aí Jeremias, que ele profetizou no pré-exílio e exílio. Então imagina, um homem que prega, olha, não faça isso porque pode acontecer algo ruim com a sua vida. Deus pode pesar a mão, Deus pode entrar com juízo. Aí de repente o profeta também tem que ir lá e falar, agora tenha bom ânimo, se coloque na posição do Senhor. E aí nós temos também Daniel, Ezequiel, Obadias, que profetizaram ali no exílio. E depois o nosso tema de hoje, que é o Ageu no pós-exílico. Então veja que antes, durante e depois, Deus sempre está enviando profetas, palavra para nos advertir, para nos alertar, para nos orientar, porque o propósito dele na nossa vida é que eu e você vença todas as adversidades. E acontece que no ano 538, Deus usa um rei da Pérsia chamado Sírio para promulgar um decreto permitindo que os judeus exilados voltassem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo que as profecias de Isaías, de Jeremias, Daniel, porque Deus não deixa nenhum dos seus servos omisso, alienado. Deus sempre está alertando o seu povo. Lá atrás, ele estava advertindo. Durante o exílio, Deus estava orientando. E agora, quem Deus usa? Um rei da Pérsia. Sabe por quê? Como eu já falei aqui, Deus, ele está no comando da história. Ele usa o ímpio para abençoar a sua nação. Ele usa as nações estrangeiras para abençoar a sua nação. Deus é um Deus que age, é um Deus que entra em ação em seu favor. Ele usa quem for necessário usar.
Deus vai entrar em ação para que você e eu, caminhe na direção dele. Vença qualquer desafio. E aí, quando nós falamos de ida para o cativeiro, retorno do cativeiro, parece que foi algo assim simples. Mas olha só a cronologia aqui. Tiveram 3 levas, que foram para o cativeiro. Na primeira, aqui no ano 605, na segunda, no ano 597, ou seja, está um pouco apagado aqui, mas é 8 anos depois. Na terceira, 11 anos, em 586. Só depois para eles retornarem. E aí também em 3 retornos. E esses 3 retornos, cada um teve um objetivo. E é aí que entra a nossa mensagem. Então, nós temos um cenário aqui no livro de Ageu. Porque sempre quando inicia um livro, Deus falando com Oséias, Deus falando com Jonas, não é verdade? Mas aqui tem algo diferente. Quando nós lemos no versículo 1, diz assim, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a quem a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, no versículo 2. Então nós temos Zorobabel, Josué e Ageu. Zorobabel como governador, Josué como sacerdote e Ageu como profeta. Qual era o objetivo desses 3? Zorobabel, organização do templo. A missão de Zorobabel era todos os assuntos voltados para o templo. A função de Josué, funções políticas e religiosas. Nessa época, o sacerdote ele também cuidava das questões políticas. E Ageu, profeta do Senhor, porta-voz de Deus. Qual é a diferença aqui? O sacerdote ele pega as orações do povo e leva para Deus. O profeta traz de Deus para o povo. A grande questão é, aonde que eu estou envolvido nesse cenário de prioridades? Eu tenho que reconstruir o templo, eu tenho que entregar minhas orações na presença do Senhor, ou eu tenho que ouvir o que Deus tem para a minha vida? No primeiro retorno, o objetivo era a reconstrução do templo. No segundo, estabelecer as novas bases do judaísmo, reforçando o princípio de obediência e a lei de Deus, através de Esdras. E o terceiro, deu-se com Neemias, com o objetivo de construir os muros. Para você que não pegou o fio da meada, preste bastante atenção. As prioridades. Lá em Esdras, capítulo 7, versículo 9, diz assim: foi no primeiro dia do primeiro mês que iniciou sua partida de Babilônia, e foi no primeiro dia do 5º mês que chegou em Jerusalém. Aquele povo que estava retornando do cativeiro, eles demoraram 5 meses de viagem para retorno e para ir também. Aí eu quero gastar um tempo com você nesse momento. Aquele povo, quando eles foram levados para o cativeiro, eles estavam subjugados por uma nação que tinha conquistado,
que tinha matado, que tinha oprimido, que tinha destruído o templo, que tinha matado filhos, maridos, e tinha destruído o templo, saqueado o templo. Então eles vão para o cativeiro com todo esse sentimento, preste bastante atenção, com todo esse sentimento no coração, com toda essa tristeza no coração. Eu não tenho mais casa, alguns não têm mais família, parentes, posses. Eu sou um escravo agora. E naquela época havia uma grande questão, que era a nação que era derrotada significava que o Deus dele também foi derrotado. Então aquele povo, eles vão para o cativeiro com tudo isso na sua mente. Passa o período, eles estão retornando. 5 meses de viagem. O que você acha que passou na cabeça daquele povo? Qual foi o sentimento que eles retornaram? Qual eram as expectativas para encontrar a sua terra natal, a sua cidade, o seu local de infância? Depois de 5 meses de viagem, não de cativeiro, qual era o pensamento daquele povo na sua percepção? Qual era a expectativa? Será que eles tinham desejo, de fazer, de acontecer, de reconstruir? Porque depois de 70 anos como cativos e escravos, qual era a expectativa? Sabe, porque trazendo para os nossos dias, tem hora que nós lutamos tanto para sair daquela luta, daquela perseguição, daquele momento de incerteza, mas quando Deus nos liberta, nós não sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, pelas vitórias que Ele nos deu. Nós não sabemos agradecer. Aquele povo, durante muito tempo, foi advertido, mas chegou o momento do juízo de Deus. Mas depois que eu passo pela prova, qual é o meu sentimento? Vamos ver? Quais são as minhas prioridades? Porque agora vocês vão ver as prioridades de Deus. E isso me chama muito a atenção. A primeira prioridade de Deus era o templo. Aí de repente você pode pensar assim, não, mas se eu estou voltando para uma cidade toda destruída, o que primeiramente eu vou restaurar? É os muros, não é? É a proteção daquela cidade. Mas essa não é a prioridade de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós queremos ir para a casa do Senhor quando nós estamos bem, quando está tudo, não como hoje, que muitos venceram a chuva, e graças a Deus por isso, com certeza você vai receber a sua vitória, mas muitos pensam hoje, não, hoje eu não vou não, porque eu tenho aquilo para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que já colocar o meu trabalho de amanhã em dia, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e não damos prioridade para ir na casa do Senhor. Nós queremos arrumar tudo para depois servir a Deus.
E depois que esse povo começa a retornar do cativeiro, na primeira leva, Deus fala assim: vocês vão restaurar o templo, vocês vão restaurar o altar. De repente, alguns poderiam, durante todo esse período de viagem, falar assim: mas como assim? Os muros da cidade estão caídos, nós não temos proteção. Mas a grande proteção vem de quem? Do Senhor. Se nós estamos protegidos nele, nenhum mal nos acontece. A segunda prioridade de Deus era a lei de Deus. Entender quem é Deus. Restaurar tudo aquilo que para muitos estavam esquecidos. E aí só depois os muros. Então essa é a prioridade de Deus. Primeiro, comunhão com Ele. Segundo, entender quem é Deus. Depois, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Se você está fazendo o inverso, hoje é hora de se recolocar, se reposicionar dentro dos parâmetros de Deus. O que Deus tem em primeiro lugar na sua vida? Restaurar a sua comunhão com Ele. Restaurar a sua intimidade com Ele. Ah não, Deus, mas está isso aqui, está aquilo ali, está destruído meu casamento, meu relacionamento, meus filhos, minha família, meu trabalho. Restaure o seu relacionamento com Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai testemunhar o que vai acontecer na sua vida. Só que nós, com nossos pensamentos tão pequenos, nós queremos restaurar os muros, nós queremos nos proteger, nós queremos nos blindar para depois ter comunhão com Deus. Não funciona dessa forma. Então, Ageu, ele é composto por 4 sermões, né? E aqui está só uma ilustração, então nós vamos ver, né, durante essa série de mensagens, né, esses 4 sermões de Ageu. Primeiro sermão, ele alerta o povo a priorizar as coisas de Deus. Parece que aquele povo não tinha entendido nada. Parece que tudo o que eles tinham passado não tinha servido para nada. Por quê? Porque a realidade da situação era da seguinte forma: a casa do Senhor estava em ruína e a casa dos judeus luxuosas. Não é a casa estruturada, né? Uma casa com telhado tal. Não, porque Deus, Ele entende do que nós precisamos. Deus não quer que nós ficamos desaparados para edificar uma igreja, um templo. Não. O grande problema é quando nós dedicamos a nossa vida a nós mesmos e não edificamos a casa do Senhor. E essa era a realidade. E aí a palavra do Senhor vem sobre aquele povo para alertá-los sobre o risco que eles estavam correndo e o que estava acontecendo. E aqui no versículo 4 ele diz: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa, olha só a expressão, ele não fala desconstruída, inacabada, né? Ele fala deserta. Porque o objetivo de Deus no retorno daquele povo era restaurar a adoração, era restaurar a comunhão daquele povo com Deus. E as suas casas não estavam apenas
edificadas, mas estavam luxuosas. Alguns comentaristas dizem, que as casas eram feitas de pedra, e aí eles faziam todo um revestimento, de madeira, madeirada, para tirar, a deformação das pedras, e assim ficava uma casa luxuosa. Mas Deus não está falando disso. Deus está falando assim: olha, como que vocês podem dedicar-se tanto aqui e deixar a minha casa deserta, e deixar a minha casa inacabada? Porque nós não nos interessamos em edificar essa casa do Senhor. E aí ele vem falando no versículo 15: pense bem no que tem acontecido com vocês. E aí já não estamos mais falando do retorno, não estamos mais falando lá do cativeiro, mas o que estava acontecendo ali. E aí Deus intervém na vida do povo por amor. Veja o tamanho do coração endurecido. Veja como aquela nação andava tão distante do Senhor. Mesmo Deus operando tantos milagres, ainda o coração estava longe. Porque era momento de reconstruir o templo, era momento de restabelecer a comunhão com Deus. Mas isso não estava acontecendo. E Deus intervém na história do povo por amor. Deus instala uma crise para promover mudanças. Novamente, Deus precisa tirar aquela nação da zona de conforto, para que eles entendessem o que precisava ser mudado. Então tem muitos casos que a pessoa está passando por uma crise, mas ela não abre os ouvidos, não abre os olhos para entender o que precisa ser mudado. E Deus está falando, como Ele falou com esse povo. Olha só, Ele instaura aqui 3 ações para despertar a mudança daquele povo. Primeiro, Ele vem falando sobre decepções. Olha o que diz no versículo 6. Vocês têm plantado muito, porém colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Qualquer semelhança com essa realidade nossa de hoje é pura verdade. Quantos estão nessa situação? Tem plantado tanto, tem corrido tanto atrás, tem trabalhado tanto, mas quando olha para o resultado, é muito pouco. Porque a sua prioridade não está alinhada com o reino. Tentam se fartar, mas na realidade não conseguem. Tentam se satisfazer nos seus prazeres, mas não conseguem. Sempre há aquele vazio, algo que precisa ser preenchido, mas aquela pessoa não consegue, porque não estabeleceu a comunhão com Deus, não restaurou o templo com Deus. E sabe o que é mais profundo ainda nessa palavra? É porque Deus nos prometeu isso aqui em abundância. Eu vim para que você tenha vida, e a vida é ter tudo em abundância.
aquilo que eu preciso, isso Deus vai me abençoar. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Sempre está faltando algo. Nunca eu estou satisfeito. Aqueles que recebem o salário, recebem-o para colocar numa bolsa furada. Já não dá, né? O que eu recebo no mês já não dá. Porque as minhas ambições são maiores do que aquilo que eu quero. E isso causa o quê? Frustração, decepção, problema no lar, na família. E Deus fala, olha, restaure o seu altar. É tão simples, né? Mas tem um significado tão profundo, porque eu tenho que dar prioridade para Deus. Eu tenho que estabelecer a minha comunhão com Ele. Senão, as pessoas vão estar sempre nessas condições. E ela sempre está, olha só, ela sempre está nesse caminho. Deus fala com ela, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Leva ela para o cativeiro, passa pela prova, retorna, e quando ela retorna, o olhar dela ainda não abriu. Quantos que nós conhecemos que tem a vida inteira passando por isso, essa caminhada? Deus falando, vai para o cativeiro, passa um tempo lá na prova, depois volta, continua ainda não enxergando a vontade de Deus, aí ela passa pelo mesmo processo, Deus tenta mostrar, pelo amor de Deus, pelo amor dEle, Ele faz com que Ele instaura a crise, para que nós venhamos a perceber, primeiro, como Ele fala, o Deus dos exércitos. O Deus que pode todas as coisas. É só através dele. Mas aí, muitos passam a vida inteira nesse bate e volta. E aí a vida sempre está patinando. Porque aqueles que estão ligados com Deus, tem luta? Tem. Mas nós vamos avançando de fé em fé, de glória em glória. Essa é a diferença. É isso que nos motiva. Esse é o nosso combustível, a graça do Senhor. Depois, dificuldades. Vocês esperavam muito, lá no versículo 9, mas para a surpresa de vocês acabou sendo o quê? Pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei. Quem dissipou? Deus, como sopro. E por que eu fiz isso? Só estou lendo a palavra, irmãos. Depois você pode ir lá e conferir. E por que eu fiz isso? Pergunta quem? O Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo. Ah, se você entendesse isso. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Por que eu vou voltar lá? Por que você está tendo pouco? Por que tudo está sendo dissipado? Por quê? A palavra está aqui. Por causa do templo do Senhor. Por conta do seu coração, do meu coração, que muitas das vezes que não está ligado. E Deus, pelo seu amor, porque Ele quer o melhor para nós, Ele fala, eu tenho que te mostrar.
Se você for por esse caminho, você vai se vestir, mas vai estar sempre com frio. Você vai tentar se saciar, mas sempre vai estar com fome. Porque nós só temos tudo isso na presença do Senhor. E Ele fala claramente, isso tudo está acontecendo porque o meu templo ainda está destruído. E muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas é dentro da união, da comunhão dos santos, que nós nos fortalecemos. Eu fico maravilhado, com os adolescentes, porque eles falam cada coisa e aquilo vai me edificando. Eles, na simplicidade deles, nas nossas reuniões que nós temos, eles dão cada exemplo, cada testemunho, e assim, tão simples, e aquilo me fortalece tanto. Porque é isso, hoje, que representa o templo do Senhor. A igreja, como a gente sempre fala, não são essas paredes, mas somos nós todos reunidos aqui neste lugar que nós escolhemos para adorar o Senhor. E isso faz toda a diferença e é Deus que está falando. Tudo isso está acontecendo, porque ainda o meu templo está destruído. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Ainda há tempo. Ainda há tempo de restaurar a sua comunhão com o Senhor. Ainda há tempo de restaurar o templo do Senhor. Mude as suas prioridades. Entre em ação. Torne isso prática, não somente teoria do ouvir, mas torne isso prática. Comece em pequenos passos, que você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. E, continuando nas dificuldades, olha o que ele diz: por conta do templo dele que está destruído, provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Porque o meu templo está destruído. Também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicada. Sabe o que isso significa? De repente o homem pode até pensar, não, mas não está dando, a terra não está produzindo, então eu vou trabalhar com outra coisa. Mas quando Deus busca a restauração, a reconstrução, Ele vai agir na nossa vida de forma que a gente entenda que é Deus que está no controle, que é Ele que busca. E olha só que interessante e verdade. Tem vezes que a igreja ora, a igreja clama, a igreja faz campanha, por alguém, e mesmo assim a situação dela não muda. Se é uma enfermidade, ele continua com aquela enfermidade. Se é algum problema particular, ele continua com aquele problema particular. Por quê? Porque Deus quer provocar a mudança naquela pessoa. E precisa dela entender que é o restaurar dela com Deus que precisa ser reestabelecido. Aí quando ela entende, quando ela dobra os seus joelhos ou quando ela clama a Deus, as coisas começam a acontecer. Porque ela começa a restaurar o altar do Senhor. Começa a restaurar a morada do Espírito Santo. E aí algo novo começa a acontecer. Porque o propósito máximo de Deus é restaurar a nossa comunhão com Ele.
aí ele vem provocar agora um despertamento. O Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, e todos a restaurar o templo. Depois que Deus fala, olha como Deus age. Depois que Ele fala, tudo isso está acontecendo por conta do meu templo. Eles foram encorajados a reconstruir o templo. E nós hoje, depois de ouvirmos todas essas palavras, nós estamos animados para restaurar a nossa intimidade com o Senhor? Nós estamos dispostos a fazer aquilo que é preciso para restaurar a minha intimidade com o Senhor? Porque Deus vai mover céus e terra para nos levar até a presença dEle. Porque o objetivo principal dEle é a sua vida. O propósito dEle é a sua vida. Continuando, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Quem? O seu Deus. Aquele Deus que estava acima de todas as coisas, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Então, depois de ouvir todas essas palavras, nós estamos animados para isso? Nós estamos dispostos a fazer isso? Porque vem a pergunta: o que tem ocupado o primeiro lugar na minha vida? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Curva a sua cabeça e aí você vai responder para você mesmo. O que tem ocupado? Eu preciso que você reconheça, que você lembre o que tem ocupado o primeiro lugar. Reflita. Amém. Eu quero que você dê nome. É isso, aquilo. Isso tem ocupado o primeiro lugar. O que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus. Aleluia, Deus. Amém. Se você já identificou, se você já reconheceu, ore a Deus comigo. Pai, ó Jesus, eu quero orar, Pai, por cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe, Pai, o que nós temos colocado em primeiro lugar. Oh, Jesus. Tantas coisas, Senhor Deus, que tem tirado, Pai, o nosso foco. Tirado, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, Pai. Oh, Senhor, e a Tua palavra nos diz hoje que muitas coisas estão acontecendo porque nós não estamos edificando o Teu altar. Nós não estamos, ó Deus, dando prioridade para Ti, Senhor. E nesta noite eu quero profetizar sobre a vida de cada um, Pai, que está aqui. Ó Deus, uma restauração, Pai. Uma restauração de vida, uma restauração, ó Pai, de propósito, uma restauração, Senhor Deus, de intimidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor restaure nesta noite e que nós possamos, Senhor, ver, ó Pai, o Teu agir. E acima de tudo, Deus, sentir a Tua presença, sentir, ó Deus, a Tua confirmação na nossa vida.
do que nós estamos fazendo e que isso é da tua vontade. Isso alegra o teu coração, Pai. Oh Deus, cada um que está aqui nesta noite, Pai, possa sair, Senhor Deus, com a resposta em suas mãos, pelo sangue de Jesus ali derramado naquela cruz, Pai. Cada um, Senhor Deus, venha sair daqui, Pai, com um novo ânimo, Senhor, com a restauração da sua vida, Pai, em ação. Que eles venham restaurar, Pai, a comunhão contigo, Senhor. Porque nós queremos colher o melhor dessa terra. Deus, nós queremos, Pai, vestir e nos sentir aquecido. Oh Deus, nós queremos ver o fruto, Senhor, do nosso trabalho. Nós queremos, Pai, comer e realmente estar saciado, beber e realmente, ó Deus, a nossa sede ser saciada. E nós sabemos que tudo isso, Pai, nós só temos quando nós restauramos o nosso altar. Tudo isso nós só temos quando nós restauramos a nossa vida, Pai. Deus, então vai tocando, Senhor Deus, em cada um, Pai. Oh Deus, tudo que precisa ser restaurado, Pai, reconstruído, Pai. Oh Senhor Deus, envia os teus anjos, Senhor Deus, neste lugar, entregando, Senhor Deus, a resposta de cada um, Pai. Oh Deus, o que cada um precisa fazer nesta noite, Pai, para reconstruir o teu altar. Nós selamos essas palavras, ó Pai, e colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém?